O mercado está cada vez mais contaminado pelos SUVs. Esses carros aqui estão cada vez mais presentes nas ruas. Mas qual deles é a melhor opção? Fiat Pulse ou Renault Kardian? Nesse comparativo, você vai saber qual dos dois pode ser a melhor compra. Então fica até o final aí, vai. Ô Kio, solta a vinheta aí. Tá curioso para saber quem é o vencedor desse comparativo, né? Eu posso te dar um spoiler, sim, temos o vencedor entre Fiat Pulse e Renault Kardian. Bom, você tá a fim de descobrir quem venceu, então assiste até o final. Está até aqui, né? Bom, vamos lá. Deixa aquele like para que outras pessoas, assim como você, que estão interessadas nesses carros aqui, possam chegar até esse vídeo. E eu te convido também a se inscrever no nosso canal, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e vamos começar esse comparativo. Só que eu quero começar com algo bem peculiar, para falar a verdade. Vamos falar da chave de cada um. Eu vou te mostrar agora as chaves, que pode parecer algo inusitado, né? Alguém falar de chave, mas elas são bem diferentes e mostram quanto esses carros aqui podem ou não ser diferentes. Vamos começar com a chave do Fiat Pulse. É uma chave mais tradicional, né? Tem aqui comando de fechamento, abertura do porta-malas e também a partida. Basta pressionar 2 vezes para que o carro ligue o motor. Realmente, isso é bem legal. E se eu quiser desligar, eu aperto 2 vezes. Agora, a do Kardian é um controle, né? Ela não é muito interessante assim. Aqui eu tenho comandos básicos como abertura e fechamento, abertura do porta-malas e também botão de partida do motor. Mas deixa eu ser sincero com você, eu já tentei ligar esse motor aqui de todo jeito, apertando o botão. Eu já tentei abrir a tampa do porta-mala por aqui também e não funcionou não, viu? Provável que tenha alguma programação aí a ser feita, mas enfim. E uma coisa em relação ao Kardian é que essa chave ela não é nada prática. Eu, por exemplo, tenho o hábito de carregar a chave de casa junto com a chave do carro. E aqui não tenho um lugar para, enfim, para eu colocar. E aí eu tenho que usar minha chave de casa aqui separada da chave do carro. Não é nada prático, né? Não, isso aqui não é um critério no nosso comparativo. Eu estou só apenas dando um detalhezinho aqui que pode ser interessante para você no dia a dia. Mas vamos partir para o primeiro critério. Vamos falar sobre acabamento. Eu vou começar no Fiat Pulse. Chegando aqui no interior, a gente já consegue ver um pouquinho mais do Pulse. Vamos lá, começando pelo volante em couro, muito bem acabado. 2 tipos de couro aqui, o mais furadinho aqui na região da mão, né, para melhorar o atrito. O acabamento ele é de plástico predominante, né, painel. E uma coisa, o Pulse melhorou, ainda não resolveu 100%, mas melhorou. O alinhamento da tampa do porta-luvas. Você pode ver que desse lado aqui está alinhado, do lado de cá ainda não, mas já está bem melhor, vai. Realmente um ponto aqui. Essa seção inferior do painel tem uns controles aqui, tanto do ar-condicionado, quanto, né, de algumas funções, como por exemplo, o alerta de faixa, controle de tração, o bip do sensor de estacionamento, travamento de portas, desligar e ligar a tela multimídia e mutar o som, né? Os controles de temperatura do ar-condicionado são aqui, podem ser rotáveis, e de volume também aqui. Uma redundância muito legal, porque cada vez mais as marcas estão concentrando esses comandos aqui na tela multimídia. Então fica esse elogio. Na seção central, alavanca de câmbio, freio de estacionamento e também o encosto. Os bancos são em couro, 2 tipos de couro, mais furadinho aqui no centro e um enrugado aqui nas laterais e também nos encostos de cabeça. Painel de portas também indo no mesmo sentido, com couro aqui nessa parte e também no encosto do cotovelo aqui, né? Os comandos dos vidros elétricos estão aqui, assim como os do retrovisor. O acabamento é muito justo, muito interessante, não tem peças mal encaixadas, a não ser o porta-luvas, claro, não tem rebarbas, enfim, um cuidado maior. E agora a gente já parte para falar de infotenimento. O que o Pulse te oferece? Central multimídia, de navegabilidade boa, espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem carregador de celular sem fio,
aqui nessa parte inferior, entrada USB-A e USB tipo C, quadro de instrumentos é digital, tem câmera de ré, sensor de estacionamento, você consegue ter acesso às informações. E uma coisa que sem dúvidas para mim é um pontaço aqui no Pulse, tá aqui em cima, ó. Esse teto panorâmico é um charme muito legal e dá uma sensação de amplitude muito grande para esse carro. A gente não está falando de um carro tão grande ou tão espaçoso assim. Bom, chegando aqui no banco traseiro do Pulse, vamos lá. Eu tenho um banco mais alto e uma traseira que vai descendo aqui. Eu estou sentado na minha posição aqui confortável, vou até subir o encosto de cabeça, tipo vírgula. Né? Ele é bom porque quando você baixa, ele não atrapalha a visão do motorista ali pelo retrovisor central. Mas vamos lá, sentei na minha posição aqui. Eu tenho 1,73 m, tô longe de ser considerado alto. 5 dedinhos aqui dos meus joelhos até o banco dianteiro. Na parte inferior das pernas do mesmo jeito. Então a Fiat soube explorar muito bem o espaço interno desse carro. Só que eu sinto de fato é a sensação de estar muito perto do teto, né? Essa queda para a coluna traseira me dá mais essa sensação de fato de estar muito perto do teto. Então é um pouquinho, você se sente realmente preso, você se sente apertado. Banco central, eu tenho o túnel mais alto, meus pés não cabem aqui, então eu vou disputar espaço com quem vai do meu lado. Coluna mais projetada para frente, não é a posição mais confortável. E eu me sinto aqui o assento muito estreito. Então realmente quem for no meio aqui, o quinto ocupante, não pode ser alguém grande não, senão vai penar aqui no Pulse. Bom, já falamos do Fiat Pulse, agora vem comigo. Vamos aqui falar do Renault Kardian. Vou te mostrar o interior desse carro. Vamos falar sobre o interior do Renault Kardian. Vamos começar falando sobre acabamento. O que a gente nota aqui no interior é um interior predominantemente de plásticos, plástico duro, tanto no painel quanto no painel de portas. Essa seção logo acima do Black Piano ainda tem um couro que acompanha o mesmo tipo de couro utilizado nos bancos. Vamos lá, um destaque é justamente essa seção central que separa motorista de passageiro. Esse console elevado eu particularmente gosto muito. E por aqui a gente consegue ver, por exemplo, a alavanca de câmbio, RN e D, e o P fica em um botão separado. Freio de estacionamento é eletrônico. Preto fosco, Black Piano por aqui e esse prata imitando o aço escovado nas extremidades. Os bancos em couro são bem confortáveis, a gente vai falar isso daqui a pouco. Acabamento em 2 tons, né? Um tom mais marrom e um mais preto, furadinho aqui no centro. Então realmente acabamento aqui é bem legal e acaba tornando o Kardian referência nesse segmento de fato. Colunas e forro de teto, tudo em preto. Então o resultado aqui é bem legal, apesar do plástico ser predominante, os materiais são de boa qualidade, boas texturas, bem encaixados, sem rebarbas. Superior realmente altera e também ao Pulse. Nessa parte inferior, os comandos do ar-condicionado, botões giratórios. Aqui nessa parte inferior tem o carregador de celular sem fio, 2 entradas USB tipo C, uma mudança em relação à linha 2025, que tinha um USB tipo A e uma tipo C, mas a tomadinha 12 volts ainda está aqui. E aí a gente já entra para falar de infotenimento. Tem 2 coisas aqui que eu reclamei no Kardian 2025, que foram mudadas, né? Foram alteradas no Kardian 2026. Vamos começar pelo quadro de instrumentos. A tela agora é maior, toma mais espaço aqui dessa seção logo atrás ao volante. E por mais que não tenha me agradado tanto quanto no Pulse e também no Terra, o Kardian melhorou. Isso aqui é um ponto de evolução realmente. E o outro ponto de evolução está justamente aqui na central multimídia. Ela era menor e mais limitada. Então ela melhorou. Tem o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, mas a navegabilidade dela ainda é confusa, os comandos são lentos, então assim, é uma evolução, mas não muito, sabe? Melhorou sim, mas ainda não tá legal de fato, pode ser melhor.
E uma coisa que ajuda o motorista aqui, esse carro tem 4 câmeras. Dianteira, uma em cada retrovisor, e traseira. A qualidade delas é muito baixa, ruim mesmo. Elas juntas não formam uma câmera 360, por mais que você consiga aí ter uma visão ampla do que acontece ao redor do carro na hora de fazer uma manobra. Você pode até escolher a câmera aqui tocando na tela, mas sejamos sinceros, os sensores de estacionamento, tanto dianteiro quanto traseiro, acabam cumprindo esse papel, né? Te mostrando o que de fato acontece aqui ao redor do carro. Melhorou? Sim. Tá bom? Ainda não. E uma coisa que é bem estranha, botões de volume aqui em cima da central multimídia. Cara, isso é muito esquisito de fato. Pra gente falar ainda do volante, você tem acesso realmente às funções tanto do quadro de instrumentos quanto da central multimídia. Mas algumas coisas aqui da central multimídia não estão no volante, eles estão nessa haste aqui atrás, como aumentar e baixar o volume, passar a faixa, atender telefone. Cara, Renault, já passou da hora de largar isso aqui e colocar esses comandos no volante. Tem botão sobrando aqui, tem 1, 2, 3 botões sobrando, e se acertar direitinho aqui ainda dá para fazer algo bem interessante. Então, realmente, nessa questão de infotenimento, o Kardian ficou devendo. Melhorou? Sim, temos uma evolução. Mas dizer que tá ideal? Não, ainda não. Por mais que tenha a entrada USB, carregador sem fio e espelhamento sem fio, ainda não tá o ideal. Tem espaço para melhorar. Só que se a gente está falando onde há espaço para melhorar, vamos falar de uma coisa em que o Kardian é bom de verdade. Espaço interno. Bora lá comigo? Bom, e aí a gente já começa a falar de onde o Kardian reina com tranquilidade, espaço interno. Esse banco está ajustado para mim e eu tô super confortável aqui. Tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro e também da parte inferior das pernas até o banco dianteiro. Ele se destaca em relação ao Pulse, se destaca em relação ao Thera, e acaba sendo uma excelente opção em termos de espaço interno. Quem ajuda isso é um entre-eixos de 2,60 m. É maior que os 2,56 m do Thera, é maior que 2,53 m do Pulse. E bom, eu tenho 1,73 m, eu não sou alto. O banco dianteiro está ajustado para mim, então eu estou indo super confortável aqui. Passageiro do meio, né, vai ter que brigar um pouquinho pelo espaço nas pernas. Por quê? Porque você tem esse console central avançando aqui e o túnel ele é bem estreito, né? Se eu colocar os pés em cima do túnel, eu fico desconfortável. Mas se eu baixar as laterais, eu brigo por espaço, mas estou melhor, né? Estou mais confortável. E essa posição central, apesar de eu ter as costas projetadas um pouquinho para frente, eu estou super confortável aqui. Eu também tenho um espaço relativamente bom para minha cabeça, né? Da cabeça até o teto eu tenho um pouco menos de um palmo aberto, isso na posição central. Na posição lateral, esse espaço é praticamente a mesma coisa. Esse assento ele é levemente mais alto do que os laterais. Não tenho porta-copos aqui, né? Naquele descansa-braço, cintos de 3 pontos, encosto tipo vírgula. Tenho essa alça que muita gente chama de diversos nomes. Eu quero saber como é que você chama aí na sua cidade. Manda aqui embaixo nos comentários. E bom, realmente em espaço interno aqui o Kardian se destaca e acaba sendo uma referência. Bom, a gente acabou de falar de espaço interno, mas agora a gente precisa falar sobre outro critério: porta-malas. Vamos começar pelo Pulse. E o que a gente vê aqui, bom, é um porta-malas relativamente pequeno. A Fiat mudou a forma de medida para tentar mascarar essa dimensão menor, principalmente em relação aos concorrentes. Por aqui, segundo a Fiat, 370 litros. Só que a gente vê aqui que as formas são geométricas, né, para tentar aproveitar melhor o espaço. Mas basta a gente olhar o Kardian para notar essa diferença. É no olho, você não precisa de medida. Aqui no olho você consegue ver que o porta-malas do Kardian é realmente mais espaçoso do que o do Pulse. E olha que a Renault ela nem precisou apelar de fato para mudar
a unidade de medida como fez a Fiat. A Fiat usou aquele artifício de quantos litros de água cabem. Cabe em 370. Enquanto a Renault já usa aquele esquema tradicional, né, com blocos, né? E aqui, em tese, em número, a medida é menor, mas basta você ver no olho que tudo muda. Então, Fiat, foi mal, deu pra você não, viu? Aqui quem vence é o Kardian. Bom, estamos aqui com o capô aberto, mas os carros não estão estragados não, viu? A gente vai falar de desempenho mesmo. Vamos começar falando do Kardian. Nosso desafiante aqui tem motor 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas. Por aqui, 22,4 kgfm de torque e potência máxima de 125 cavalos. Junto desse motor aqui, temos uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 6 velocidades. Sim, transmissão automatizada. Isso pode pegar para muita gente. No começo, até um pequeno histórico de problemas, mas parece que a Renault já resolveu isso. E do lado de cá, motor um pouquinho mais consagrado, mais tempo de mercado, também 1.0, 3 cilindros turbo, 20,4 kgfm de torque, potência máxima de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina. E uma transmissão do tipo CVT que simula 7 marchas. Esse aqui tem mais torque, esse aqui tem mais potência. No dia a dia, o casamento desse bloco com a transmissão CVT é mais eficiente que esse aqui. Então, em desempenho, realmente, por mais que o número em termos de torque favoreça o Renault, o conjunto do Fiat é mais competente. Então, ele acaba ganhando nesse critério por aqui, ponto para o Fiat. Mas e em termos de dirigibilidade, como é que cada um se comporta? Bom, fica aí com um trechinho do Pulse, que eu vou te explicar como é que ele anda no dia a dia. Ele tem algumas coisas muito interessantes, mas outras que, apesar de serem tecnologias legais, incomodam. Como, por exemplo, o assistente de manutenção de faixa. Ele é muito invasivo, então você nota realmente ele puxando o volante, ele corrigindo essa trajetória. E ele tem algumas coisas interessantes também, como alerta de frenagem de emergência. Ele até diminui a velocidade se você estiver se aproximando do carro da frente. É uma coisa muito legal, mas que às vezes pode te pregar algum susto, porque o alerta, quando ele salta aqui na tela, você ouve o alerta sonoro, ele realmente já diminui a velocidade do carro ali, já dá aquele alarme sonoro que te deixa apavorado. Você fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E às vezes, realmente, você está se aproximando do carro da frente, mas não é exatamente aquilo, não está para acontecer uma colisão. Viu o alerta? Parece que está acabando o mundo. Mas aqui realmente, eu estava me aproximando um pouquinho do carro da dianteira e ele, de fato, acionou, né? Executou a frenagem para evitar a colisão. Outra coisa que eu gosto, o retrovisor eletrocrômico, é um baita ponto positivo. A gente tem um controle de cruzeiro, não é adaptativo, mas vale ressaltar que o Terra já tem. Então, Fiat, esperta aí, viu? Que nisso aqui o Pulse já está devendo. A gente está falando da versão Impetus, não é a versão de entrada do carro. Ela só está abaixo da Abarth. A gente não tem câmera 360. Mas a câmera de ré tem uma ótima resolução, é muito boa. Sensor de estacionamento tem na dianteira e tem na traseira também. Isso ajuda aí muito no dia a dia. Falta o alerta de ponto cego. Beleza, você já entendeu como é que o Pulse anda no dia a dia, né? Agora vamos falar um pouquinho do Kardian. Vou começar com alguns aspectos que o Kardian tem em relação aos concorrentes. O Terra tem ACC, aqui também tem ACC. Esse aqui também tem a questão do alerta de ponto cego, que para mim é um ponto muito positivo. Outra coisa que a gente pode ressaltar aqui é a questão do alerta de frenagem, né? Se você está se aproximando de um obstáculo, ele dá aquele alerta. O ACC dele, quando baixa de uma velocidade ali em torno de 20 km por hora, um pouquinho menos, ele desativa. Mas é uma função muito legal, funciona bem direitinho, você consegue regular diversas coisas, como a distância, por exemplo, do veículo dianteiro. Também tem um sistema de alerta de pedestre e de ciclista. É um carro que leva essa questão da dirigibilidade para um lado positivo. E uma coisa que a gente precisa falar também são os faróis. Os faróis são em LED, contam com neblinas em LED também. O que a gente nota é que são bons faróis, eles iluminam bem, são melhores do que os do Pulse,
por exemplo, acabam oferecendo uma boa iluminação à noite, nas ruas mais escuras. Confesso que eu esperava que eles fossem um pouquinho melhores, mas ainda são bons. Eles são consideravelmente melhores do que no Pulse e tem a vantagem da regulagem elétrica também, né? Ele tem câmera dianteira, câmera de ré traseira, câmeras nos retrovisores. A qualidade é bem ruim. Não existe uma junção delas aqui para uma câmera 360, mas você tem o sensor de estacionamento, né, tanto dianteiro quanto traseiro, para te ajudar aí na hora das manobras. O barulho do sensor de estacionamento é bem irritante, é bem chato mesmo. Ele é diferente de tudo que os outros concorrentes têm, mas é chato. Mas eles cumprem a função e cumprem muito bem. Direção, ela é bem direta, ela é mais pesadinha, como você pode notar nos carros franceses, isso é uma máxima dos franceses, eles têm realmente uma direção mais pesada, mas isso não prejudica a dirigibilidade não, ela é bem direta, você nota realmente que o carro responde na mínima manobra e a gente já começa a falar de suspensão em termos de dirigibilidade. Ela é firme, ela controla relativamente bem a inclinação da carroceria, então isso é um ponto positivo. Bom, se a gente for realmente pegar todos os apetrechos eletrônicos que vão facilitar a vida do motorista no dia a dia, esse critério não tem como. Quem vence por aqui é o Kardian. E por quê? Bom, a conta é muito simples. Aqui nós temos o controle de cruzeiro adaptativo. Aqui tem controle de cruzeiro, ele não é adaptativo. Também tem alerta de ponto cego. Esse aqui não tem. Retrovisor fotocrômico. Beleza, o Pulse tem. Mas esse aqui ele tem um sistema de alerta de pedestres e também de ciclistas, né? O Pulse ele ainda tem aquela frenagem de emergência, que ela é muito intrusiva, às vezes ela aparece quando não deveria aparecer. O Kardian ele acaba tendo mais tecnologia, também tem câmera dianteira, câmeras nos retrovisores, além da câmera traseira. A qualidade não é boa, aí a câmera traseira do Pulse acaba se saindo melhor. Mas por mais que você tenha todo esse conjunto de câmeras aqui no Kardian, ele não tem câmera 360. Mas ele te dá uma noção realmente melhor do que está acontecendo em volta do carro. Então, por todas essas questões de auxílio ao motorista, o francês pontua por aqui. Olha, os dois carros são muito confortáveis no dia a dia, mas vamos separar aqui alguns critérios. Uma coisa que eu curti muito no Kardian foram os bancos. Eles são melhores do que os do Pulse. Mas no contexto geral, rodando com o carro, o Pulse ele tem um isolamento acústico melhor. O ar-condicionado é mais eficiente. A suspensão no Pulse ela é voltada mais para o conforto do que no Kardian. O Kardian ela tem um acerto firme. É firme até demais em algumas ocasiões, enquanto o Pulse ele já tem um equilíbrio melhor para filtrar aquelas irregularidades no dia a dia, dá menos solavancos, transmite menos impacto para quem está lá dentro do veículo. Então em conforto, tem jeito não, por conta do Fiat. Bom, vamos lá, vamos falar de consumo. No canto de cada tela, você vê os dados do Fiat Pulse, tanto na cidade quanto na estrada, são dados do Inmetro. E do lado de cá da tela, você vê os dados do Renault Kardian, mesmo critério. Bom, isso nós estamos falando no critério do Inmetro, mas no dia a dia, eu posso te garantir que o Pulse ele tem uma eficiência melhor. O conjunto CVT acaba ajudando e muito, principalmente por manter o giro mais baixo. Isso resulta, logicamente, em uma melhor economia. A transmissão automatizada aqui, ela não parece ser tão eficiente nesse quesito. Às vezes ela demora um pouquinho para passar a marcha. E você precisa, inclusive, apelar para o modo Eco para que você, enfim, tenha um consumo melhor aqui no Kardian. Esse modo ele vai realmente deixar o carro mais anestesiado. Você consegue notar de fato que ele fica bem mais lento nas respostas, ele mantém o giro mais baixo, ele passa a marcha um pouquinho mais cedo. Isso piora o desempenho, claro, mas foca no consumo. Mas mesmo assim não é o suficiente em comparação ao Pulse. Por aqui, quem pontua é o Fiat. Bom, vamos falar de segurança. E aí é que entram dois universos muito diferentes. Vamos começar pelo Pulse. O Pulse é um resultado da plataforma MLA, que já é uma plataforma derivada de outros carros dentro da própria Fiat. E o resultado é que nós temos aqui um carro que oferece apenas 4 airbags, ou seja,
o quanto a Fiat é eficiente em outras coisas, ela acaba deixando a segurança em segundo plano. Então, realmente, isso aqui não acaba pegando muito bem pro lado do Pulse. Vindo pro lado da França aqui, França barra Romênia, né? Já que a gente está falando de um modelo aqui que tem essa raiz meio romena, a plataforma dele vem do Sandero europeu, que por sua vez vem do Renault Clio, vendido na Europa, uma geração que a gente não tem aqui, né? Um modelo que já saiu do mercado há um bom tempo. E o que a gente vê é um carro com a plataforma bem moderna, focada realmente em mais segurança do que aqui no Pulse, e um baita diferencial. Ele oferece 6 airbags, sem contar também que ele oferece outras coisas que a gente já falou lá em dirigibilidade. Sistema de ACC, né, o controle de cruzeiro adaptativo, e aquele sistema de detecção de pedestre e de ciclista. Então, olhando por essas questões, não tem como comparar. O francês pontua por aqui, mais um para o Kardian. Então a gente chega ao final desse comparativo com um vencedor, como eu te prometi lá no começo. Placar 5 para o Kardian, 4 para o Fiat Pulse. Gostou do comparativo? Deixa um like aí, ou se você não gostou, deixa um dislike também. Se você discorda de algum dos critérios, manda aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, esse comparativo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para assistir a outros comparativos, avaliações detalhadas, enfim, todo esse conteúdo do universo dos automóveis tem pontos positivos, negativos, avaliações, outros comparativos. Tem também vídeo aqui no off-road com algumas picapes. Então, se você curte esse conteúdo, vem fazer parte da nossa comunidade, manda ver no botão aqui embaixo. Por hoje é só, mas tem 2 sugestões de vídeo para você aí agora no final. Valeu!